Fala pessoal, estamos começando aqui mais um vídeo do canal Matemática Completa e hoje eu vou trazer para vocês, pela primeira vez, a correção da prova do IF Sudeste Minas Gerais 2023. Essa prova foi realizada agora em 2022, mas o objetivo é os alunos fazerem a prova em 2022 para entrar no colégio IFET em 2023, né? Então, por isso chama IFET 2023. Se você vai fazer essa prova, mesmo que seja em outro estado, eu recomendo que você assista esses vídeos que vai aparecer aqui no canal em breve. Hoje é de 2023, mas eu vou publicar dos anos anteriores também, até para você entender como que é a questão. Já adianto que é uma prova bem teórica, não exige muita conta do aluno, né, como outras provas, principalmente as militares, por exemplo. É uma prova mais teórica, mas o básico de conta você tem que saber, como conta com vírgula, divisão, multiplicação, as 4 operações, certo? Então, dá uma analisada na prova e tenta refazer aí na sua casa depois, ok? Então, bora para o vídeo. Bom, pessoal, vamos começar então a primeira questão do IFET, que fala o seguinte. Há uma pesquisa de intenção de voto em uma eleição presidencial teve o resultado conforme a tabela 1 a seguir. Candidato A, 46%. Candidato B, 30%. Candidato C, 7%. Candidato D, 5%. E nulos e brancos, 12%. Para ser eleito no primeiro turno, um candidato precisa ter 50% mais um dos votos válidos. Sabendo que os votos válidos são todos os votos, excluindo os nulos e brancos, e que o resultado das urnas foi igual ao da pesquisa, é correto afirmar que a diferença de votos válidos entre os candidatos A e B é de 16% aproximadamente. A eleição terá segundo turno, pois nenhum candidato atinge 50% mais um dos votos. A soma dos votos do C e D é 12 votos válidos. O candidato A é eleito no primeiro turno com 52% dos votos. Ou, se 5% dos votos nulos e brancos tivessem migrado para C e D, o candidato A ainda venceria no primeiro turno. Então, olha só, você percebe aqui que essa questão, ela ensina, né, ela pede ao aluno que ele demonstre um conhecimento de porcentagem aqui, né? E é bem interessante essa questão, até porque você aprende como é que funciona essa questão dos votos válidos em uma eleição, né? Para quem não sabe, gente, o voto válido é o voto que a gente considera só das pessoas que votaram em algum candidato. Então, não são as pessoas que foram votar necessariamente os votos válidos. São aqueles votos que foram para algum candidato, tá? Então, aquelas pessoas que votaram nulo ou branco, elas não são contadas na hora daquela porcentagem que aparece. Eu não sei se vocês sabem, né? Não sei se vocês já perceberam, quando sai o resultado da eleição, aparece uma porcentagem. Então, o que significa que o candidato teve 50% dos votos? Não significa que a metade das pessoas votaram nele, mas significa que a metade das pessoas que votaram em algum candidato votaram nele. Mas se 30% não votou nulo em branco, esses 30% eles não contam na hora desse total dos votos válidos. Então, esse 46% aqui não é o que vai aparecer lá no resultado da eleição. Vai aparecer uma porcentagem maior, que é a porcentagem dos votos válidos. E como é que eu vou saber isso? Aí que tá. Para você saber isso, geralmente a gente não estuda isso na escola, inclusive, né? Não tem esse tipo de exercício. Mas, para a gente saber isso, a gente vai fazer uma regra de 3, tá? O que você vai fazer? Esses 46% só é 46%, por quê? Porque eu estou considerando todo mundo. Então, quando eu falo 46%, na verdade, eu estou considerando todas as pessoas que foram votar. Só que qual vai ser a porcentagem se eu considerar somente os 88%? Onde é que você tirou esses 88%? Eu tirei daqui, ó. Como nulo e branco é 12, então 12 eu tiro. Ficando o quê? Ficando 88, já que o total é 100. Então, era 46% se o total fosse 100. Mas o total é 88. Então, como é que eu vou saber a porcentagem? Então, antes de eu resolver essa regra de 3, que seria multiplicar cruzado, natural, você tem que verificar se é diretamente proporcional ou inversamente. Eu faço assim, eu boto uma setinha para o alto, onde tem o x, e penso assim, se eu, ao
aumento a quantidade de pessoas, eu diminuo a porcentagem ou eu aumento a porcentagem? Eu diminuo. Por quê? Quanto maior o total que tiver na eleição, menos por cento esse pessoal representa. Então, esses 46% só é 46% que é 100. Mas se for uma porcentagem menor de pessoas, esse 46% é uma porcentagem maior. Tá vendo? Então, ao diminuir o total, eu estou aumentando a porcentagem do candidato. Tá vendo? Então, ele é inversamente proporcional. Por isso é muito importante você não votar no olho em branco, porque senão você está ajudando o candidato indiretamente. Porque você está diminuindo o total e está dando mais valor àquele que votou, que ele vai ter mais importância na porcentagem. Então, aqui então, você não vai multiplicar cruzado, você vai multiplicar na horizontal, quando é inversamente. Então, você vai fazer x vezes 88, 88x. 46 vezes 100, 4.600, e aí você vai dividir. Na hora que você dividir, você vai encontrar um valor aí. Então, vamos ver qual vai ser o valor. 4.600 dividido para 88. Bom, quantas vezes 88 cabe no 460? 5 vezes, tá? Você pode olhar. 88 vezes 5. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 8, 40, 44. 440, sobra 20, 200. E aí, duas vezes. Então, aproximadamente 52%. Né? 52, alguma coisa. Então, gente, só de fazer essa conta, você já sabe que é a letra D, ó, o candidato A vai vencer com 52%. Então, realmente, é a letra D. Tá? Nem precisa fazer dos outros candidatos. Mas eu peço aí em casa que você faça essa conta que eu fiz para os outros candidatos e verifique as outras alternativas também. Beleza, gente? Então, bora para a próxima questão. Bom, pessoal, vamos agora fazer a questão 14, que diz o seguinte. As células procariontes têm diâmetro entre 0,1 e 0,5 micrômetros. Sabendo que 1 micrômetro é equivalente a 1 vezes 10 a menos 6 metros, qual é a medida em metros do diâmetro de uma célula procarionte? Tá? Então, olha só. A gente sabe que as células procariontes, elas variam do menor valor até o seu maior valor. Qual é o seu menor valor possível? 0,1 micrômetro. Só que está informando no problema que o micrômetro é 1 vezes 10 a menos 7 metros. Então, é 0,1 vezes 1 vezes 10 a menos 6. 0,1 vezes 1 é 0,1. Então, fica 0,1 vezes 10 a menos 6 metros. Analogamente, o seu maior valor, já vou colocar direto, seria 0,5 vezes 10 a menos 6 metros. Correto? Então, é um valor que está entre 0,1, 10 a menos 6 e entre 0,5, 10 a menos 6. Não tem essa resposta. A única resposta que tem com 10 a menos 6 é 1 a 5, que não é o caso. Então, a gente tem que procurar transformar esse 0,5, 0,1 em 5. Por quê? Porque a outra resposta que tem além de 0,1 é 1, olha lá, tá vendo? Tem 3 com 1 aqui e 5. Então, eu tenho que transformar em 1 e 5. Para transformar em 1 e 5, eu tenho que pegar essa vírgula e andar uma casa para a direita, tanto aqui quanto aqui. E aí você tem que lembrar de uma regra. Quando você anda com a casa para a direita, ó, direita, você diminui esse expoente aqui, tá? Como você vai andar uma casa para a direita, então o expoente diminui 1. Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? 1 vezes 10, só que aí vai diminuir 1. Do menos 6 diminuindo 1, fica menos 7. E aqui vai ficar 5 vezes 10 a menos 7 também. Então, é entre 1 e 10 a menos 7 e 5 10 a menos 7. É a letra B. Mas é difícil. O problema para quem não sabe. Na verdade, o problema é muito fácil. Só que para quem não conhece essa matéria de andar com a vírgula, acaba se tornando um problema muito difícil. Para quem conhece, achou muito fácil o problema. Ok? Então, letra B. Vamos agora para a próxima questão. Então, vamos lá, gente. Questão 15 diz o seguinte. Observe o gráfico abaixo. Então, aqui, gente, a gente tem um gráfico,
certo? E diz o seguinte, a lei da formação da função representada no gráfico acima é, então ele queria qual seria a função que representa, né, esse gráfico. Bom, primeira informação que você precisa saber, isso é uma função do primeiro grau. No IFET cai função do primeiro grau ou função do segundo grau. Na função do segundo grau, você tem uma parábola, que não é o caso. Na função do primeiro grau, você tem uma reta. Então, no caso, é uma reta ou função do primeiro grau. Qual é o formato da função do primeiro grau? f de x é igual a ax mais b. E a gente viu que esse b, a gente viu não, você deve saber, né? Que esse b é aonde a reta passa no eixo y. Então, no caso, aqui o b é o 3, tá vendo? E o a, ele é mais complicado. O a, ele é o coeficiente angular, ou seja, o ângulo que a reta forma com o eixo aqui. Só que, para a gente saber esse a gente tem uma estratégia. Então, ó, a gente já sabe o b. Então, a gente sabe que o f de x é igual ao ax mais 3. Então, é alguma coisa mais 3. Então, aqui, se o aluno soubesse só isso, ele já eliminaria a letra B e ele já eliminaria a letra D. Ficaria A, C ou E. Tá? Na verdade, o aluno ele já mataria a questão se ele soubesse, por exemplo, que o A é negativo. Por que o A é negativo? Porque a reta está decrescendo. Quando a reta está decrescendo, o A é negativo. E a única que está negativo no A aqui é a letra C. Então, eu já sei meio que é a letra C. Mas, só para confirmar, o que eu vou fazer para achar esse A? A gente vai fazer o seguinte. Observe esse 6 aqui. O que é esse 6? Esse 6 acontece quando o y é 0. Olha só. Quando o y é 0, o x é 6. Então, o y, para quem não sabe, é esse f de x aqui. Então, esse f de x vai ser 0. Quando esse f de x for 0, o x vai ser 6. Então, vai ficar 0 é igual a 6a mais 3. E aí, você resolve. Passa o 3 por lá de lá. Fica 6a igual a menos 3. O a é menos 3 dividido por 6. E aí, simplificando, menos meio. Aí, você encontra mesmo que, então, o f de x vai ser menos x sobre 2, né? Porque é menos meio x, mais 3, que é realmente a letra C. Tá vendo? Então, na verdade, você nem precisa fazer isso. Você precisa saber só que o B é aquilo lá e que é decrescente, o A é negativo. Meio que só a parte teórica dessa parte de função. Lembrando que função do primeiro grau é um conteúdo do primeiro ano do ensino médio, mas no nono ano você estuda os conceitos iniciais. Certo? Questão, então, fácil também. Vamos para a próxima questão. Então, vamos lá, gente. Questão 16 diz o seguinte. Sobre as operações de potenciação e radiciação, assinale a alternativa que está incorreta. Então, a gente tem várias alternativas sobre as propriedades de potenciação, de radiciação, e está perguntando qual que estava errada, né? Então, tem 4 corretas e uma errada. Então, vamos começar pela letra A. Vamos analisar. A letra A diz o seguinte, se eu fizer raiz de A e multiplicar por raiz cúbica de A, isso vai gerar raiz de A quinta elevado, raiz sexta de A quinta, né? Para eu saber isso, eu vou ter que fazer, então, raiz quadrada de A vezes raiz cúbica de A. Isso aqui, gente, a gente vai usar uma propriedade para descobrir, que é a propriedade do sol e sombra. O que é a propriedade de sol e sombra? A propriedade de sol e sombra é isso aqui, ó. Raiz de A, nm, é igual a A elevado a n sobre m. Olha só. Então, eu posso transformar uma raiz numa potência cujo expoente é uma fração. Esse número que está em cima do A, ele fica no numerador da fração. E o índice da raiz fica no denominador. Então, fazendo essa propriedade nas duas raízes, ia ficar assim, ó, A elevado a meio vezes A elevado a 1/3. Por quê? Porque aqui é 1 e aqui é 2. E aqui é 1. Então, é meio e 1/3. Tá vendo? E aí, chegando aqui, você pode usar a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. O que é que diz essa propriedade? Ao multiplicar duas potências de mesma base, você mantém a base e soma
os expoentes. Então, vai ficar meio mais 1/3. E aí, como é que faz meio mais 1/3? Faz o MMC. O MMC de 2 e 3 é 6. Então, você vai fazer 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. E aí, soma, né? 3 mais 2, 5. 5/6. Agora, que você achou a elevado a 6, 5/6, você vai voltar isso para a raiz. Né? Então, vai ficar raiz de A, usando aquela propriedade sol e sombra ali também. O 5, que é o numerador, fica em cima aqui do A. E o 6, que é o denominador, fica no índice. Ó. Tá vendo? Então, realmente deu. Ó lá, A quinto, raiz sexta de A quinto. Para o A positivo, né? Porque não pode ser negativo esse A aí, porque não existe raiz de número negativo. E qualquer coisa elevada a 5 vai dar negativo. Beleza? O número negativo elevado a 5 dá negativo. Então, realmente, essa é a verdadeira. Mas eu quero a falsa. Então, essa não é a falsa. Vamos agora para a próxima, que eu também vou utilizar a regra de sol e sombra praticamente em todos. Então, vou deixar a regra de sol e sombra ali, só vou apagar a alternativa. Então, vamos lá. Letra B. Bom, a letra B diz o seguinte. Eu quero saber quanto que é raiz cúbica de A elevado a 15. Então, para eu saber isso, e está falando que vai dar A quinta. Para eu saber isso, eu vou fazer a regra. Eu vou transformar essa raiz em uma potência. Como aqui é 1, né? Então, fica A elevado a 1/3. Por quê? Porque é 1/3, ó. É nessa direção, 1/3. E isso é elevado a 15. E aqui eu vou usar a propriedade da potência, que é quando você tem dois expoentes, tá vendo? E aí, o que você faz com esses dois expoentes? Você multiplica. Então, vai ser A elevado a 1/3 vezes 15. E aí, esse 15 você multiplica pelo numerador. Então, fica A elevado a 15/3. Só que 15 dividido por 3 é 5. E aí, fica A elevado a 5, que é justamente o que falou que ia dar. Então, também é verdadeira essa. Mas eu quero a falsa, então não é essa ainda. Vamos para a próxima, letra C. A letra C vai ser o seguinte. Você vai fazer raiz quinta de A vezes raiz quinta de B. Aí, nesse caso aqui, você tem, inclusive, uma propriedade, que é a propriedade das raízes. Aqui você não precisa transformar em fração, não, em potência, não. Quando você tem uma multiplicação de duas raízes com índices iguais, que não era o caso da letra A, são índices iguais, você pode juntar. Então, vai ficar o AB dentro da raiz e o índice permanece. Tá vendo? Então, isso é uma propriedade das raízes. Então, é verdadeira isso. Ok? E a mesma coisa na letra D. Só que na letra D você tem uma divisão de duas raízes com índices iguais. Então, é raiz quarta de A dividido por raiz quarta de B, que também pode juntar na divisão. Então, fica raiz de A sobre B quarta. Só que, gente, para fazer isso, tem que ser índice igual. Então, também é verdadeiro, então só pode ser a letra E. A letra E está falando que eu podia separar a raiz aqui quando é soma. Quando é soma, não tem propriedade. Não pode separar quando é soma. Então, raiz sétima. Você não pode separar, tá, gente? Raiz sétima de A mais raiz sétima de B. Não pode, tá? Então, é falsa, é a letra E. Ok? Então, tinha que realmente conhecer as propriedades de potenciação e radiciação para fazer. Quem conhecia, fez rápido. Quem não conhecia, ficou mais enrolado mesmo. Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, então vamos começar aí a questão 17. Olha o que ela fala. Sendo A, B pertencente aos reais, com A diferente de B e B diferente de zero, a expressão A ao quadrado menos B ao quadrado dividido por AB menos B ao quadrado é igual a... Então, essa é uma questão sobre simplificação de uma expressão algébrica, né? E aí tem uma coisa interessante, né? O A não é igual ao B e o B é diferente de zero. O B é diferente de zero, gente, porque se o B for zero, embaixo vai zerar. Então, não pode. Né? É um número que não é o zero. E o A tem que ser diferente do B, porque se o A for igual ao B, também vai zerar isso aqui.
tá? Vai ficar 0 embaixo e 0 em cima. E aí, independente disso, ele quer que você simplifique essa expressão. Para isso, você vai usar algumas técnicas aí de produto notável, de simplificação, de colocar em evidência, enfim. Vamos escrever essa expressão aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado dividido por ab menos b ao quadrado. Bom, a expressão de cima, a ao quadrado menos b ao quadrado, ela é um produto notável, tá? Para quem não sabe, a ao quadrado menos b ao quadrado é o resultado da multiplicação de a mais b por a menos b, tá? É o produto da soma pela diferença. Você que não conhece essa matéria, dá uma pesquisada aí. Produto da soma pela diferença. Isso é um produto notável. Se eu multiplicar a soma de dois números pela sua subtração, vai ser a mesma coisa que fazer o quadrado do primeiro número menos o quadrado do segundo número. Entende? Então, é isso que está falando ali. Na expressão de baixo, ab menos b ao quadrado, o que você vai fazer? Você vai colocar em evidência o b. Você percebe que o b está aparecendo nas duas parcelas? Então, você pode colocar ele em evidência. E dentro do parênteses vai ficar o a do lado esquerdo e um b do lado direito. Por quê? Porque tinha 2, ficou um só. E aqui tinha 1, ficou nenhum. Tá vendo? Isso também costuma colocar em evidência. Fez isso? Olha o que vai acontecer. Você vai poder cortar o a menos b com a menos b. E isso vai gerar a seguinte expressão. A mais b dividido por b. Se você observar, não tem essa expressão aqui. Mas essa expressão também dá para mudar. Você pode fazer o seguinte. O a mais b dividido por b pode ser transformado nisso aqui, ó. A sobre b mais b sobre b. Tá vendo? Você pode separar o denominador. E aí, o b corta com b, ó. E aí fica a sobre b mais 1. Essa resposta tem. A sobre b mais 1 é a letra D. Então, questão 17, letra D. Essa questão tem caído bastante na prova do IFET. Ok, gente? Então, dá uma treinada aí nos produtos notáveis. Agora vamos para a questão 18. Bom, pessoal, questão 18 fala o seguinte. De acordo com um aplicativo de GPS, a distância entre as cidades de Rio Pombo e Juiz de Fora é de 74 km. Um viajante fez o trajeto com carro com uma velocidade média de 55,5 km por hora. Quanto tempo em minutos, tá? Em minutos é importante, o viajante levou para chegar em Juiz de Fora? Bom, gente, então você tem uma distância aí de 74 km e uma velocidade para fazer essa distância de 55,5 km por hora. E, na verdade, eu quero saber o tempo, né, que ele vai demorar para fazer isso. Ao fazer o cálculo, gente, você vai achar o tempo em horas, mas depois você vai ter que passar esse tempo aí para minutos, ok? É o que está pedindo na questão. Então, primeiro, você tem que lembrar a fórmula da velocidade. Velocidade é distância dividido por tempo, certo? E aí, você vai substituir. Então, velocidade é 55,5, distância é 74 e o tempo é desconhecido. Vou passar o tempo multiplicando, fica 55,5t, isso é igual a 74. E aí, fica que o tempo é 74 dividido por 55,5. Então, vamos fazer esse cálculo. 74 dividido por 55,5. Bom, gente, como a gente tem uma casa decimal após a vírgula, eu vou colocar um zero aqui e retirar a vírgula. Lembra? Isso é uma regrinha lá do sexto ano. Então, fica 740 dividido por 555. Aí você retirou a vírgula da conta. Então, vamos analisar quantas vezes o 555 cabe no 740. Uma vez, certo? Aí dá 555, vamos subtrair. Bom, o 0 não tira 5, pede emprestado, aqui fica 10, aqui fica 3, 10 tira 5 é 5, o 3 não tira 5, pede emprestado, aqui fica 13, aqui fica 6, 13 tira 5 é 8,
e 6 tira 5 é 1. Agora, você vai incluir um zero que não existe e colocar uma vírgula. E aí, quantas vezes o 555 cabe no 1850? 3 vezes, né? Vamos ver quanto que dá. 555 vezes 3. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 3, 15 com 1, 16, vai 1. 5 vezes 3, 15 com 1, 17. 1765. Agora vamos subtrair. Como o 0 não tira 5, pede emprestado, aqui fica 10, aqui fica 4. 10 tira 5, 5. Como 4 não tira 6, pede emprestado, fica 14, tira 5, é 14, né? Tira 5, 8. Aqui fica 7, certo? 7 tira 7, 0, né? E 0, 85. Certo? Deixa eu só ver um negócio. É 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 16. Ah, desculpa, aqui é 6, tá, gente? E aí fica 7 menos 6, que é 1. Desculpa a confusão. Aí, gente, você vai colocar mais um zero, vai dar 1850, que repetiu aqui. Ou seja, isso vai ser infinito. Então, é 1,333. Agora, a gente vai ter que discutir. Porque isso é em horas. Entretanto, eu quero isso em minutos. E aqui tem que ter muito cuidado. Você não pode aproximar para 1,3, não vai dar errado, tá? Você teria que passar esse 1,333 para a fração. Inclusive, as próximas questões aí do vídeo, vai ter uma que vai ter esse número de novo, 1,333. Como é que eu passo isso para a fração? Então, é a regra que eu vou explicar na questão que aparecer. Mas, em cima, você vai colocar o número inteiro até o número que repete, ó, até o 3. Então, 13. Vai subtrair pelo número que não repete, 1. E embaixo você vai colocar o 9. Por quê? Porque como é um número que repete, você vai colocar 9. Se fossem dois números repetindo, você colocaria 2 9s. E aí, gente, isso vai ficar 12 nonos. Simplificando, dividindo aí por 3, vai dar 4 terços. Ou seja, o tempo é 4 terços de hora. Só que com 1 hora é 60 minutos, então vai ser 4 terços vezes 60. E aí, ó, você pode multiplicar 60 vezes 4, 240, dividido para 3, 80. Então, é 80 minutos. Então, você passa para a fração e multiplica por 60. É a letra D. Se você tivesse aproximado para 1,3, ia dar 78,5. Tá? Não daria certo. Ok, gente? Então, 80. Essa é a resposta. Bom, pessoal, questão 19. Bom, gente, essa questão, confesso que eu demorei a visualizar direitinho ela, tá? Ela é difícil de visualizar, mas depois que você entende a visualização, ela fica fácil. Vamos dar uma olhada. Angelina fez com o seu pai um papagaio com a forma de um quadrado. Isso é essencial, tá, gente? Isso é um quadrado, beleza? Então, se é um quadrado, todos os lados medem x, que até então a gente não sabe o lado do quadrado. Certo? No final, quis fazer e colocar duas asas. Aqui que é o grande lance. Ambas na forma de um triângulo retângulo, nos dois lados do papagaio. Tá? Então, ela quis colocar essa asa aqui no lado do papagaio. Tá? Então, são duas. Vai ter duas asas. Interessante e tal, mas é difícil. Então, ó, deixa eu você entender isso aqui. Essa asa vai ficar aqui no lado do papagaio. Tá vendo? O comprimento C de um dos lados da asa tem a mesma medida do lado do papagaio. Isso é fundamental. Então, esse X aqui é igual a esse C aqui. Tá bom? Então, esse é o grande lance. Porque a asa, gente, vai ser colocada aqui, ó. Ela será colocada aqui. Tá? E aí, né, vai ficar uma coisa assim, ó. Vai ter uma asa aqui, tá vendo? E vai ter uma outra asa aqui. Então, aquele C ali que tá ali, ó, na verdade, é o lado do quadrado. Beleza? Esse é o negócio. Sabendo que a vareta reta que passa no centro do quadrado mede 30 centímetros, qual é o valor do comprimento C da asa? Então, a vareta reta, gente, não é isso aqui não, tá? A vareta reta é isso aqui, ó. Essa vareta mede 30. E eu quero saber qual é o comprimento C, ou seja, qual é o valor de X, né? Ou C. Eu vou colocar C. Já que está C, pode ser, na hora da conta eu vou colocar C.
Ó, C, C, C e C, ok? E aí, como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que como isso aqui é um quadrado, isso aqui é 90 graus. Ó. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho um triângulo retângulo nesse formato aqui. Ó. Isso aqui é o quadrado, aqui é 90 graus, aqui é C e aqui é 30. E aí, eu tenho que achar o C. O 30 é hipotenusa, porque está na frente do 90 graus. Então, você vai fazer hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Os dois catetos medem C. Bom? E aí, 30 ao quadrado é 30 vezes 30, 900. C ao quadrado mais C ao quadrado dá 2C ao quadrado. Vamos passar o 2 dividindo. Você vai encontrar que C ao quadrado é 450. E aí, o C vai ser a raiz de 450. E aí, gente, a raiz de 450, ela não é exata. Para você descobrir ela, você tem que fatorar o 450, tá? E aí, dá para dividir por 2, certo? Dá 225. Aí, dá para dividir por 3, dá 75. Dá para dividir por 3, dá 25. Por 5, dá 5. Por 5, dá 1. Fez isso. Cada dupla de números iguais sai da raiz um número só. Lembra disso? Então, o 3 e o 5 saem da raiz. Multiplica eles, 3 vezes 5 é 15. E esse 2 fica dentro da raiz. Então, é 15 raiz de 2. Esse é o comprimento daquele lado do quadrado ali. Ok? Que é a letra B. Agora, o aluno ele poderia saber a teoria também. Então, na teoria, olha só que interessante essa teoria, para quem não conhece. Na teoria, a diagonal de um quadrado sempre é o lado, a metade do lado... Não, aliás, desculpa. O lado do quadrado sempre é a metade da diagonal com a raiz do 2 do lado. Como nesse caso a diagonal é 30, o lado do quadrado vai ser metade de 30, 15, com a raiz de 2 do lado. Isso é sempre, tá? Então, se aqui fosse, por exemplo, 100, ia ser metade, 50, com raiz de 2 do lado. Então, o lado do quadrado sempre é metade da diagonal com a raiz de 2 do lado. Se o aluno soubesse disso, ele já fazia direto. Ele não precisava nem fazer o teorema de Pitágoras. Ok? Então, é sempre assim. Então, esse exercício também trabalhava com essa teoria, se o aluno soubesse. Bora para a questão 20. Bom, pessoal, questão 20, na minha opinião, até agora a questão mais fácil para quem sabe a matéria do princípio fundamental da contagem, que a gente estuda no 9º ano, geralmente, tá? Na verdade, no 6º ano, a gente já aprende isso normalmente, mas no 9º isso é aprimorado, tá? Angelina gosta muito da patrulha canina e tem 5 camisas com estampas desse desenho. Ela também ama usar saias e possui 7, das quais 4 são lisas, de uma única cor. Para combinar com uma camisa estampada, a mãe da menina sugere usar saias lisas. Dessa forma, de quantas maneiras Angelina pode combinar uma camisa da patrulha canina com uma saia lisa? Então, o que ela quer? Ela quer uma dupla de roupa. Primeiro elemento da dupla é a camisa estampada. Quantas camisas estampadas ela tem para escolher? 5. Então, ela tem 5 camisas estampadas para escolher. O segundo elemento é uma saia lisa, então não são das 7 saias que ela tem. Ela quer só as lisas. No caso, ela teria 4. Ok? Para eu descobrir qual é a quantidade total de maneiras, é só eu multiplicar esse 5 por esse 4. 5 vezes 4, 20. Então, são 20 possibilidades de eu fazer essa escolha. Ok? Então, é só isso. É só você realmente conhecer esse conteúdo que é multiplicar. Ok? Então, quando você quer descobrir a quantidade de maneiras, é só você multiplicar. Ok, gente? Bora agora para a questão 21. Bom, pessoal, agora a questão 21. Essa questão é trabalhosa, tá, gente? É muito comum cair essa questão em provas de colégio militar, em provas militares. Mas, dessa vez, o IFET colocou é uma expressão numérica com números racionais, tá? Em qual ano a gente estuda isso? Geralmente estuda no 7º ano,
ou no 8º ano, depende da escola, tá? Mas provavelmente no 7º, beleza, gente? No início do 7º ano, antes de aprender equação ali, você aprende operações com racionais. Como tem esse 1,3 barra aqui, aí já inclui um pouco do 8º ano, tá? Porque no 8º ano que você estuda as dízimas periódicas. Então vamos lá. O valor da expressão 1,3 barra mais 3 décimos vezes 6 décimos menos 2 quintos, dividido por 2 menos 4 terços é. Então vai dar uma fração. Então, gente, o aluno não pode desesperar quando vê isso, tá? Todo aluno vê isso, desespera, ele nem tenta, porque não tem como você chutar essa questão, né? Você vai começar pelos passos. Então, primeiro, você vai fazer um parêntese, ok? Então, vamos fazer esse parêntese primeiro. Então, eu já vou até cortar ele aqui, ó. Esse parêntese, o que é? 6 décimos menos 2 quintos. Então, vamos lembrar como que a gente faz isso aqui. Para a gente fazer isso aqui, a gente vai fazer o quê? Como o denominador é diferente e é uma subtração, você tem que fazer o MMC de 10 e 5. O MMC de 10 e 5 é 10. É o menor múltiplo comum do 10 e do 5, é o próprio 10. Né? Se você não souber, você faz 10, 5, divide, vai dar 10. E aí você vai fazer aquela regrinha, divide e multiplica. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 6, 6. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. E aí vai o quê? Agora você tem uma subtração de denominadores iguais. Você mantém o denominador e subtrai. 6 menos 4, 2. Tá? Eu não vou simplificar isso aqui agora, porque pode ser que isso me ajude aqui para frente, tá? Então, deixa por enquanto assim. Depois, se a gente precisar simplificar, a gente simplifica, ok? 2 décimos. Agora, eu vou fazer esse 3 décimos e multiplicar por esse 2 décimos. Tá vendo? Que aí já corta 3 décimos. Então, vou fazer 3 décimos multiplicado por 2 décimos. Nesse caso, gente, você não pode manter o 10. Na multiplicação, qual é a regra? Multiplica os 2 de cima e multiplica os 2 de baixo, independente se é igual ou não. 3 vezes 2, 6. 10 vezes 10, 100. Agora, eu acho que é melhor a gente simplificar isso, tá? Vamos dividir isso aqui por 2, correto? E aí vai ficar 3 sobre 50. Pronto, vamos guardar isso aí. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 1,3 barra em fração, para eu poder somar com esse 3,50. Como é que é um 1,3 barra em fração? Bom, aqui é uma fórmula, tá? Como é que você transforma 1,3 barra em fração? Para quem não sabe, 1,3 barra é 1,33333 infinito. Para você transformar em fração, você vai fazer o seguinte. Bom, em cima, você vai colocar o número todo. Qual que é o número todo sem a fração e sem a repetição? 13. E vai subtrair por aquele número que não está repetindo. Quem que é o número que não está repetindo? 1. Então, 13 menos 1 em cima. Ok? Embaixo, você vai colocar 9. Quantos 9? Depende da quantidade de números que esteja repetindo. O número que está repetindo é o 3. Quantos algarismos tem o 3? É só o 3, não é 32, não é 40. Então, o 3 está repetindo. Como o 3 só tem um algarismo, então você vai colocar um 9 só. Se fosse o 15 repetindo, aí são 2 algarismos, você colocaria o 99. Tá vendo? Como o número que está repetindo é um número só, então é 9. E aí é assim que faz. 13 menos 1 é 12, fica 12 nonos. Vamos simplificar isso. Divide aí por 3, tá? Aí dá 4 terços. Ok? 4 terços. Agora, gente, fez isso. Então, você já está eliminando várias coisas. Agora, você vai somar esse 4 terços com o 3,50. Então, você vai fazer 4 terços mais 3,50. Agora, você tem que fazer o MMC de 3 e de 50. Bom, alguns já enxergam que é 150, mas vamos fazer, né? De 3 e de 50 dessa vez, que não é fácil de enxergar tanto. Bom, dividindo por 2 dá 25 aqui e 3. Agora, divide por 3 dá 1,25. Divide por 5 dá 1,5. Divide por 5 dá 1 e 1. Multiplicando, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. 50 vezes 3, 150.
Então, é realmente 150. E aí você vai fazer 150 dividido para 3, 50. Vezes 4, 200. 150 dividido por 53 vezes 3, 9. Então, fica 209 sobre 150. Então, a parte de cima fica isso aqui. Essa é a parte de cima. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo. Só que a parte de baixo ela é mais fácil, porque a parte de baixo é só uma subtração. Então, você vai fazer 2 menos 4 terços. Aí você tem que lembrar que aqui é 1 e vai fazer o MMC de novo. O MMC de 1 e 3 é o próprio 3, né? 3 dividido por 1, 3, vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1, vezes 4, 4. E aí, 6 menos 4, 2 terços. Agora, a última parte é dividir as duas respostas, a resposta de cima com a resposta de baixo. Então, a última parte é fazer 209 sobre 150 dividido por 2 terços. Para isso, você vai usar a regra. Você vai manter a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 3 meios. Tá? E aí, aqui eu vou te dar uma dica. Em vez de você multiplicar o 209 por 3, dá para você simplificar aqui. Ó. Dá para você pegar o 150 e dividir por 3. Ó. Dá 50. Já dá uma diminuída. Tá? E aí fica 209 em cima e embaixo fica 50 vezes 2, que é 100. Então, 209 centésimos. Será que tem essa resposta? Tem aqui. Ó. Letra E. Então, é a letra E a resposta. É uma questão que você realmente tinha que dominar as frações, principalmente. Se o aluno não soubesse fazer conta com fração, ele não fazia essa questão, não. Ok, gente? Bora agora para a próxima questão. Bom, pessoal, questão 22. Essa é uma questão clássica aí de probabilidade, ok? Fala o seguinte. Em uma sala de aula do IF Sudeste, Minas Gerais, com 40 alunos, foi feita uma pesquisa sobre torcidas de time de futebol. Cada estudante poderia escolher somente um time, de modo que o resultado foi. Aí temos uma tabela aí que foi feita, né? Os estudantes com 14 anos, um gostava do Atlético, né? Torcia para o Atlético Mineiro, 2 para o Cruzeiro, 7 para o Flamengo, 4 para o Vasco e 3 não torciam para nenhum. 15 anos, 2 para o Atlético Mineiro, 2 para o Cruzeiro, 8 para o Flamengo, 4 para o Vasco e 7 nenhum. O professor decidiu fazer um sorteio para presentear um dos estudantes com a camisa do time para o qual ele torce. Qual a probabilidade de se sortear um estudante de 15 anos que torça para o Vasco? Tá? Então, o professor ele ia fazer um sorteio, né? E ele queria, mas ele ia fazer um sorteio, mas ele queria presentear somente o pessoal. Ó, tem um cuidado aqui. Olha só, ele quer presentear um dos estudantes com a camisa do time para o qual ele torce. É isso que ele quer. Qual a probabilidade dele sortear um estudante de 15 anos que torça para o Vasco? Então, lembra aí, a probabilidade sempre é o que eu quero dividido pelo total, certo? Eu quero um estudante de 15 anos que torça para o Vasco. Quem são eles? Esses 8 aqui. Ó, desculpa, esses 8 não. Esses 4 aqui, certo? Então, eu quero 4. Agora, qual é o total? Aqui é uma discussão. O total são os vascaínos ou o total é o total de pessoas? Né? É o total de pessoas que ele vai sortear. Ele queria, ó, ele quer sortear alguém do Vasco. Não quer dizer que ele vai. Né? Então, ele quer. Né? Então, o total é todo mundo. Ou seja, o total é 40 alunos. Essa resposta não tem aqui, porque você tem que simplificar. Vamos dividir por 4 em cima e embaixo. Vai gerar aí 1/10. Então, tem 10%, tá, de chance de sortear um vascaíno que tenha 15 anos, que é a letra A. Então, bem fácil aí, tá, gente? É só realmente conhecer a fórmula da probabilidade. Bora agora para a última questão. Bom, pessoal, questão 23, última questão do IFET, tá? De matemática, né? Depois entra as outras matérias, diz o seguinte. Um ateliê produz e vende acessórios em cetim para cabelos. O custo para produzir uma touca para dormir é de R$5. Sabendo que o ateliê vende a touca por R$20,
qual é a expressão que fornece o lucro em reais em função da quantidade X vendidas. Gente, se custa 5 e ele vende por 20, né? Esse vende, na verdade, é o que ele arrecada com a touca, né? Ele arrecada 20. Como é que eu calculo o lucro? O lucro é a arrecadação menos o custo, né? Porque olha só, você pensa o seguinte, ele vendeu por 20, mas não quer dizer que ele ganhou 20, porque custou 5 reais para fazer. Então, na verdade, para eu descobrir esse lucro, que é o que realmente ele leva para casa, eu tenho que pegar o que ele vendeu, que é 20, e tirar aquele custo do produto, que é 5. Então, vai ficar o quê? 20 menos 5, que é 15. Você fala, mas Gabriel, não tem 15. Isso é o lucro de um produto. Agora, eu quero saber o lucro de X produtos. Então, para você saber o lucro de X produtos, é só você multiplicar por X. Então, é 15X. Porque se for 2 produtos, é 15 vezes 2. Se for 10 produtos, é 15 vezes 10. É 15 reais o produto. Se são X produtos, é 15 vezes X. Então, é a letra D. Bem fácil, tá, gente? Achei bem fácil. Era só saber o significado da palavra lucro. Certo? Então, finalizamos aí as questões. Bom, pessoal, e assim a gente termina mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreva no canal e comente aí as suas dúvidas, as suas sugestões para os próximos vídeos. Em breve eu vou tentar fazer também as questões do IFET dos anos anteriores, tá? Então, para você que estuda no IFET, se inscreve aí que vai aparecer mais vídeos para vocês. Eu não achei, sinceramente, a prova desse ano a mais difícil de todas. As provas anteriores eu acho que estavam mais difíceis, acho que foi devido à pandemia, eles deram uma adaptada. Mas ainda assim é uma prova que exigiu bastante conteúdo do aluno, conhecimento teórico muito grande. Não exigiu muito nas questões de conta, tá? Só teve uma questão lá de conta com vírgula, né? Mas de forma geral são contas fáceis. O aluno realmente tinha que saber a parte teórica da matemática. Então é bom para você que vai fazer o IFET no próximo ano ou vai fazer em breve o IFET, né? Eu recomendo que você estude bastante a parte teórica. Ok, gente? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!